Na É, Peraí. correria. Correria pra caramba. Essa semana estamos começando mais outro projeto, agora lá em Samambaia. Olha. Que show, é? É, agora vai ter Renato Russo, Samambaia, Paranoá, Vale do Palha, Aiuaú, e por aí vai. É, muito show. Isso aí. E aí, Dudu? Tudo 100%, graças a Deus. Boa Como é noite, que foi a Mel. aula de como é que foi a aula de hip hop hoje aí, Ariane? Oi, Carol, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo, tá me escutando? Perfeitamente, tá ótimo. Essa. Seja Hoje o bem-vinda, hip hop Carolzinha. foi sensacional aí. Fizemos mais 3 passos novos. E foi uma aula, no final, coreografia e chocou. É isso aí, é isso aí. É, Tranquilo. aqui a equipe é pau para toda obra, meu. Não tem Ah, essa. Exatamente. teve um que saiu até no AU no final. É, mas tem passos, né? Tem coisas que dá para aproveitar Ah, sim. É. O Elementos, hip né? hop é o hip hop é co-irmão da capoeira, pô. É, exatamente. É. exatamente. Tem muita coisa em comum. Ó. Hip hop é co-irmão da capoeira. Exatamente. Tamo junto. Mestre, a capoeira mais velha, viu? Só queria dizer isso. Então, irmão mais Não, novo. é a capoeira é mais ancestral, né? Hip hop, E mas tudo agrega, né? Tudo agrega. Dentro da história, tudo agrega. influenciou o break. Sim. Eu era um dançarino mediano de break. O pessoal aqui em casa está tendo pala. Eu era um dançarino mediano. Eu não sei se vocês sabem, tipo assim, é. A família nunca foi aquela família pé de valsa, igual meu amigo que está aqui, Magno Marques, pé de valsa, né? Cujo apelido é pé de valsa. Mas assim, a gente dançava, assim, se virava, né? De uma maneira um pouco estranha, mas a gente se virava. E aí, depois que eu conheci Sueli e a Amanda É, nasceu, tipo assim, foi hip toda hop. vez que a gente vai tentar fazer alguma coisa de dança, existe um certo movimento delas. Não vou falar me ridicularizando, porque é um pouco forte o termo, entendeu? Mas eu fico inibido, assim, sabe? Eu não vou. Não posso expressar as minhas aulas de expressão corporal. Espera aí que a Sueli quer se defender aqui. Ó. A Sueli quer... Gente, não acredita nisso não, tá? Desculpa, mestre, mas olha, já falei para ele fazer aula, já falei, já incentivei ele várias vezes, eu não sei o que está acontecendo com ele, a cabecinha dele tá ficando, ó, tá ficando esquecido, coitado. Deixa ele, gente, né? Não, normal. Ah, Eu tentei dançar. Eu sei dançar forró. Forró eu sei dançar. ah. Dois para um lado, dois para o outro, aquela coisinha lá, tipo assim. O forró, Você eu sei também, dançar mestre. só lenta. Música lenta. Música lenta, a época da dança da vassoura, dois para um ladinho, dois para o outro, que vinha com a vassourinha, tirava o amiguinho para dançar com a gatinha. Essa época eu era bom também. Gente, não Exatamente. existe mais música lenta, né? Ninguém dança mais Não, música. esquece, esquece. É Isso fora aí da é coisa democracia. isso aí é coisa dos bons tempos. Não existe mais nada Oh, parecido com isso agora. eu sou da época do suspensório, cara. Não, tu é da época do macacão, cara. O macacão, né? Exatamente. Pior Gente, que ó, a gente vai dar uma tolerânciazinha, a Carolzinha já está aí, né? Nossa convidada especialíssima hoje, né? Que vai trazer Obrigada. vários assuntos super pertinentes aí para nós todos. E a gente vai dar aquela tolerância até 20 e pouquinho, que aí 20 e 10 a gente inicia. O pessoal vai chegando, né? Mas aí a gente vai dando ênfase à pontualidade, né? Que aí fica uma coisa legal, tá bom? E desde já agradecer a Carol, que se predispôs a estar conosco aqui hoje, né? Compartilhar um pouco dessa experiência e de toda a formação que ela adquiriu ao longo dos anos, né? Eu não vou dar nem muito spoiler agora, porque quando o pessoal for entrar, a gente for começar, a gente destrincha um pouquinho, tá bom? Boa noite aí, mestre Jorge Benson. Boa noite aí, Cravo, que está chegando. Meu amigo Pacheco. O pessoal está
se movimentando e chegando aí. Show de bola. Mas faz tempo que eu não tenho uma reunião tão calma. Assim, meu filho não está aqui hoje. As reuniões de casa Ah, são sempre uma loucura. é. Aqui, Hoje aqui os deu certo. encontros, aqui os encontros não tem mais criança pequena, mas em compensação tem duas border collie aqui que pula em cima, que vem, bota a cabeça no colo. Sempre rola uma manifestação delas aqui Isso durante é a os vida encontros. real, né? Assim, que fica mais É, orgânico, fica mais emocionante. justamente. É o movimento orgânico mesmo, é isso aí. Boa noite, Pacheco. Pontualmente às 20h10 a gente inicia, tá, pessoal? Certo. Ó, cachorrinho aparecendo. É. Ela está sempre de rolê aqui. Boa noite aí, mestre Benson. Boa noite, Cravo. Galera chegando aí. Vamos que vamos, pessoal. Queimei, rápido tua casa. Show, show, show. Mestre Huguinho, aproveitar aí antes de começar, parabenizar que nos representou tão bem lá em Palmas, Tocantins, no evento Deixa eu do Mestre pausar aqui um Cego. minutinho. Pode sim, fica à vontade, Carol. Aproveitar aí para parabenizar o Mestre Huguinho, vi os jogos pelo Instagram, o menino tá afiado. Representou a gente muito bem lá no evento. Capoeira do Cerrado estava bem representada lá pela rapaziada. Pode passar. Estou aqui já, quando quiserem começar. Vai. Maravilha, pessoal. Então, aproveitando aí, né, para de antemão já agradecer a todos que se fazem presentes aqui hoje, mais um encontro da nossa formação. Esse é o nosso quarto encontro, né? Nós estamos fechando o primeiro módulo, hoje com a presença da Carol, né? E esse primeiro módulo foram abordados alguns assuntos muito legais, tá? Entre eles, o primeiro encontro a gente falou sobre a apresentação do projeto, né? As intenções, os nossos conteúdos, tá? No segundo encontro, a gente fez uma abordagem em relação ao carisma e o método, né? Uma via de mão dupla, né? Duas palavras super importantes aí na trajetória de todos os profissionais. E no terceiro encontro, nossa querida Nina Maia veio com afetos e relações, como você direciona o seu fazer, né? Então, como eu venho deixando bem claro ao longo da formação, a nossa ideia é que exista um campo de assuntos o mais abrangente possível, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem ter um entendimento e relacionar que esses assuntos são totalmente pertinentes à nossa atuação profissional e o nosso principal objetivo aqui, que é a qualificação e a troca de saberes. Então, tudo isso é muito valor agregado, né? Muito importante para todos nós. Hoje a gente vai vir com a Carol, que vai trazer um tema super legal, fechando esse nosso primeiro módulo.
Nós vamos trabalhar com 6 módulos, né, até o final do ano. Então, daqui para frente ainda teremos mais 5 módulos. E nesses intervalos a gente vai trabalhar com os encontros presenciais também, que servirão de aplicação dos conteúdos, né? Então, a ideia desses encontros presenciais é a visitação aos núcleos dos professores, mestres que estão trabalhando aqui conosco no projeto, né? Na formação, participando conosco também. E foi uma ideia que surgiu no ano passado, na formação 2022, e que deu muito certo. Tivemos resultados aí incríveis, né, ao longo do ano, tá? E para 2023 a gente vai continuar explorando essa ideia, que é da aplicação dos conteúdos diretamente, né, nos projetos dos envolvidos, que eu acho que faz valer muito, tá bom? Então eu vou botar a Carol em destaque, tá? Vou pedir aí que ela se apresente, fale um pouquinho sobre a trajetória profissional dela e depois ela vai entrar abordando o assunto, lembrando que durante as explanações que ela vai estar fazendo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só se manifestar, abrir o áudio aqui que a gente vai tendo esse bate-papo super sadio, tá bom? Boa noite aí a todos e vamos para cima. Deixa eu botar a Carol aqui em destaque aqui, Carol, rapidinho. Aí, Certo. beleza. Oi, gente, boa noite. Obrigada, mestres, pelo convite, né? Nós já nos conhecemos de longa data. Já vou me apresentar. Bom, sou Carolina Ribeiro, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade de Brasília e também formada em capoeira. Não formada, né? Mas tive uma trajetória da minha vida muito importante na minha formação, que eu fiz parte do grupo da UCDF, né? Me sinto parte ainda, pretendo voltar, né? Continuar aí minha trajetória, espero que eu não esteja atrasada, que dê tempo ainda. E também direcionei os meus estudos para a área da neuroaprendizagem, para como funciona o neurodesenvolvimento, né, nas questões de aprendizagem, sobretudo na infância. Né? Eu estudei de maneira mais abrangente e me aprofundei na infância. E atualmente também eu estou concluindo uma especialização em gestão educacional e inovação. E aí, eu adorei o convite para falar, né, sobre essa parte da infância, porque eu acredito muito e tenho plena convicção mesmo de que a infância é a base de todo o desenvolvimento. Então, aí, qualquer educação, qualquer esforço educacional focado na infância está fazendo, assim, uma grande diferença, está dizendo realmente como que vai ser aí o nosso futuro, a nossa sociedade. Porque é na infância que a gente forma, que a gente tem uma amplitude para receber, né, informações, para fazer conexões, né, de aprendizagem que são fundamentais e que que nós vamos carregar aí durante toda a vida, né? Então, para vocês terem ali, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que as nossas sinapses cerebrais, elas diminuem pela metade ou menos após os 7 anos de idade. Então, a gente tem ali um tempo, as sinapses são todas aquelas conexões cerebrais que geram aprendizagem, né? Desde aprender a abrir o olho, aprender a comer, aprender a abrir a boca, aprender a tocar. Tudo isso, para quem acabou de nascer, é um aprendizado. Isso tem uma função ali de milhões de sinapses acontecendo por dia, que vão diminuindo pela metade ali nos 7 anos. E depois, isso diminui drasticamente. Então, é por isso que nós, adultos, quando a gente vai aprender alguma coisa, quanto mais velho a gente fica, mais difícil de aprender. Mas, mestre, confio em você, hein, para a dança, viu? Tenta aprender a dança que ainda dá. Você não está velho para dançar, não. E aí, gente, por que eu acho tão importante falar disso e trazer a capoeira? Porque uma das coisas que a gente entende na infância, né, que o campo de estudos da infância compreende, é que a formação, principalmente na infância, ela é integral. Né? A nossa sociedade tem a mania de partir as coisas, né? Então, quanto mais a gente fica adulto, mais a gente se especializa, né? Mais a gente divide as matérias, é um professor para cada coisa, é um horário para cada coisa, um horário para aprender, um horário para brincar, um horário para ser feliz, um horário para trabalhar. Para a infância, gente, isso não acontece.
né? A gente tem que, inclusive, ensinar para as crianças uma rotina de horário, né? Elas demoram até a concepção, por exemplo, de tempo, do que é hoje, do que é amanhã. Então, durante muito tempo aí na infância, o aprendizado, ele é integrado. Então, eu aprendo tudo junto, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo conexões que vão me trazer conhecimento de matemática, eu estou aprendendo conexões que vão me trazer expertise de movimento, de linguagem, de relação. E eu acho que aí quem trabalha com capoeira já deve ter começado a pensar, imaginar, uau, então calma aí que eu estou fazendo o certo, né? Ensinando capoeira. Então, como a infância ela tem esse desenvolvimento global, todo mundo que for atuar com a infância precisa entender de infância. Entender de infância não é só gostar de criança, né? Isso é fundamental para quem vai trabalhar com criança. Mas a gente precisa se dedicar a entender a infância mesmo, sabendo o quanto que o desenvolvimento ele é integral, está tudo interligado, ali no crescimento e no desenvolvimento da criança, e que nós vamos contribuir com aquilo, né? Vamos participar daquilo. E já que a gente vai participar de uma etapa tão importante, da construção das inteligências, das capacidades, das expertises das pessoas, a gente precisa estar atento. E aí, gente, mestre, eu vou pedir só para que se alguém levantar a mão, você me interrompa aqui e direciona, tá bom? Que eu não consigo prestar tanta atenção. Beleza, Carolzinha, tranquilo. Tá, obrigada. E aí eu vou trazer para vocês um documento que está de livre acesso aí, para qualquer um consultar e pesquisar sempre que quiser. Eu sei que alguns de vocês atuam em escolas, né? Inclusive, a gente tem um professor da UCDF, da Foca Sports, na escola que eu dirijo, e que foi uma escola pensada justamente para o desenvolvimento integral das crianças, para não setorizar a aprendizagem, para que as crianças aprendam, se desenvolvam, tenham ali todos os pré-requisitos que vão acompanhar elas durante toda a vida, mas atuando também no bem-estar, na felicidade, na formação integral, na formação como ser humano, né? Que ser humano que a gente vai entregar aí, né? Quando tiver autonomia para fazer essas escolhas. E a capoeira, ela foi, assim, a principal candidata de elemento, né, extracurricular para a gente trazer, para a gente ter na escola. Eu vou começar para vocês falando desse documento. Esse documento é o que fundamenta ali, que direciona a gente, educador, ou pelo menos deveria direcionar a maioria dos educadores, para o que ele vai planejar, o que ele vai fazer na aula dele, que é a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que fica disponível, se vocês colocarem BNCC, e tem o BNCC ali para educação infantil. E eu vou trazê-la porque ela é muito incrível, né? E porque esse documento é um que realmente considera o ser humano como integral. Depois, lá na frente, ele começa a dividir um pouquinho, mas ainda assim, a base curricular é muito boa e dá para a gente usar para pensar, né? Eu vou ler para vocês. São 5 bases do desenvolvimento. Então, a gente tem corpo, gesto e movimento, traços, sons e corpos, espaço, tempo, quantidades e relações e transformações, escuta, fala, pensamento, imaginação, eu, o outro e o nós. E aqui, se vocês quiserem, eu abro um espaço, eu até gostaria de falar, né, sobre e abrir um espaço para quem quiser falar, por exemplo, alguma atividade aí que já fez, quem quiser contribuir, que já fez na capoeira, que acha que pode contribuir. Então, vamos lá para o 1. Quando a gente pensa corpo, gesto, movimento, acho que é um dos principais, né? Fica muito fácil a gente entender como é que a capoeira pode contribuir, né? A capoeira, ela é corpo, ela é gestual, ela é movimento, ela o primeiro contato ali que a gente tem com a capoeira é aquele visual, né? São os nossos sentidos. Então, tem a música que nos afeta, né? Ali tem o movimento, a gente vê os movimentos do professor, a gente se organiza em roda, a gente olha um para os outros, e o nosso corpo começa a responder aquilo, né? Então, esse aí está bem simples. Agora, vamos pensar no próximo. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, vamos lá. Como que a capoeira pode contribuir para esse campo de experiência? Espaços, tempos, quantidades, relações,
transformações. Vamos ali focar, por exemplo, em espaço, tempo e quantidade. Alguém quer falar alguma atividade, alguma experiência que pode contribuir para isso? Alguém já fez alguma coisa, pode imaginar? Eu tenho certeza que vocês fazem. Mas, gente, um de cada vez. Ninguém? Nosso amigo Pacheco, lá do Lago Oeste, vai se manifestar aí. Fala, pessoal. Boa noite. Todo mundo me ouvindo aí? Tranquilo? Sim. Perfeito. Massa. Inclusive, ontem a gente fez uma aula. A gente fez uma aula lá com os meninos, e onde eu usei muita mobilidade, psicomotricidade, movimentação, e que envolve a dança, sabe? E aí eu peguei tudo no conjunto e o que eu fiz? Eu entrelacei todas as cordas, fiz cruz, e aí fiz com que cada um jogasse por baixo dessas cordas e não podia tocar nas cordas. Então, assim, eu fiz uma movimentação baixa, trabalhando uma coordenação motora, um equilíbrio e a autoconfiança, né? E aí eu comecei a ver a dificuldade de cada um ali no seu processo. Um não conseguia colocar a mão no chão e levantar a perna, o outro não conseguia colocar a perna no chão e levantar a mão, o outro não conseguia ficar de cócoras. E aí eu fui trabalhando e fui vendo ali um pouco da dificuldade de cada um. E aí, vendo isso, no final do treino, a gente conversou e eu consegui avaliar no individual, fazendo esse tipo de treinamento aí. Então, foi muito bom. Acredito que tem muito a ver com isso. Claro. E é isso. Obrigada pela sua contribuição. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Quando vocês estão ensinando capoeira, quando vocês entram lá para fazer um treino de capoeira, não é só capoeira. Por mais que vocês estejam pensando que, eu estou aqui para ensinar capoeira, mas não é só isso. Então, realmente, entendam assim, a dimensão de trazer a capoeira realmente para a vida das crianças, para a vida das escolas, né? E a gente tem esses elementos técnicos, então, quando ele coloca ali por cima, por baixo, né? Comece aqui, termine aqui. Isso tudo é organização cerebral. Por exemplo, você sabe que a maioria das crianças que tem dificuldade de aprendizagem, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação neuropedagógica da criança, a gente vê delas desorganização visual. Elas não conseguem ler e entender que, por exemplo, que começa a escrever aqui, a ler daqui para cá. Ou de cima para baixo. Isso depois afeta a interpretação, afeta a construção textual. Então, é a mesma habilidade que eu uso lá para construir, por exemplo, uma leitura, começa aqui, termina aqui. Eu tenho uma sequência de coisas para fazer, uma quantidade de coisas para observar. Quantas vezes eu tenho que fazer? Eu tenho que começar aqui, terminar lá e eu volto. Ou então eu tenho que fazer 10 vezes, né? 20 vezes, 5 vezes. Faz eu, depois faz você. Eu primeiro, você depois. Né? Espaço, tempo, quantidade, relação. Metade do tempo, ó, essa parte do grupo. Metade do tempo, a outra parte. Então, realmente, quando a gente for dar aula, a gente não pode pensar, né, quem vai dar aula de capoeira, em simplificar mesmo. Converse, coloque os objetivos, né, da capoeira, pode expressar mesmo, porque vocês não estão só ensinando capoeira na infância. Então, é realmente uma oportunidade, um leque de oportunidades incríveis. Alguém quer falar? Eu tive a impressão que alguém falou. Tinha um áudio aberto. Tudo bem. E aí a gente vai para o próximo. Então, traços, sons e corpos já foi, espaço, tempo, quantidade, relações. Eu espero aí, né? Minha intenção é deixar a cabeça de vocês fervilhando, borbulhando aí, pensando, nossa, quanto de coisa que eu já fiz na minha aula que eu nem sabia que era tão importante, né? Para o desenvolvimento, que podia contribuir tanto. E pode, gente. A capoeira ela tem uma amplitude de possibilidades que permite realmente muitas coisas, né? E a gente tem o próximo. Por exemplo, escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse daí eu poderia ficar aqui horas, né, falando. A gente tem a hierarquia da capoeira, né? O professor, a gente tem que ter atenção no toque do berimbau. Dependendo do toque do berimbau, é uma forma de jogar diferente.
a gente tem que ter atenção às falas, aos comandos. A capoeira tem um dialeto, né, próprio ali, uma fala para o que a gente vai se apropriando e se entendendo. Pensamento, a gente precisa planejar aquilo que a gente vai fazer quando a gente entra numa roda, né? Principalmente ali no comecinho, a gente planeja, imagina, avalia os riscos. Então, assim, é muito importante quando a aula de capoeira ela traz essa oportunidade mesmo, né? Não é só um treino, isso eu aprendi muito também, quanto aluna, né, de capoeira, que não é só levantar a perna, né? Não é só ficar levantando perna, não é só ficar aprendendo movimento, não é só para fazer bonitinho para os pais, né, ali na apresentação de fim de ano. Realmente, a capoeira pode contribuir muito, e se a gente tiver essa consciência, cara, a capoeira vai ser muito mais valorizada. Se quem dá aula, né, quem está ali na linha de frente, tem a consciência do que desenvolve, vocês conseguem crescer ainda mais, ter cada vez mais aceitação, ter cada vez mais adesão e cada vez mais valorização da capoeira. E aí eu já vou puxar para o próximo campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós. Então, a capoeira, ela traz consigo, né, toda uma questão histórica muito importante, né? Então, todo mundo que leu qualquer coisa, leu um pouquinho sobre a capoeira, ou então esteve ali nas aulas iniciais, a gente já entende, né, pelas músicas, pela história, pelo que a gente estuda, né, a importância da capoeira historicamente no nosso país. Então, ela é uma luta de expressão, né, de classes, ela é uma luta de expressão das minorias. Então, não tem como a gente pensar a capoeira sem pensar na historicidade dela, enquanto ela significa de luta para os povos pretos, pardos, né, sobretudo para aquelas pessoas que usam da capoeira para se expressar, né, como etnia. É uma reafirmação. E é importante também a gente ter essa dimensão, né? Quando eu trago, por exemplo, escolho como diretora trazer a capoeira para o espaço escolar, eu também estou pensando nisso, numa familiarização, porque, às vezes, ainda mais quem dá aula em escola particular, né? Vocês estão aí num projeto e a gente tem dois mundos. A gente tem o mundo da escola particular, que faz a capoeira, que traz a capoeira, e a gente tem a capoeira também ali nas periferias, né? E nas duas ela é muito importante. Ali na periferia, ela vai trazer identidade visual, sonora, né, de quem eu sou, de onde que a gente tem uma maioria, né, de pessoas negras, pretas, nas regiões de vulnerabilidade, ainda é uma realidade, né, no nosso país. E ali, quando eu levo a capoeira para a escola particular, numa escola sobretudo branca, eu também trago esses elementos. Eu também tiro aquela estranheza desse abismo que às vezes é o que às vezes não, né? Que é um dos principais que me causa preconceito. Eu não conheço. Eu não vejo gente preta, eu não vejo expressão preta onde eu estou. E aí é muito mais fácil a gente cair aí na perpetuação do preconceito, né? E a própria ali, a organização da capoeira, só dela ser em roda, dela trazer a música, de todos cantarem, de todo mundo estar participando, é todo mundo importante numa roda de capoeira, né? Então, enquanto eu estou jogando, o outro está batendo palma, ele está observando o que eu estou fazendo, eu tenho que ter atenção no que o outro está fazendo, no que o mestre está fazendo, nos instrumentos que estão acontecendo. Então, eu acho super importante, quando vocês estiverem ali no ensino da capoeira, também ter essa dimensão, né? Do quanto aquele coletivo é importante na formação das crianças. E esse daí também, assim, eu estou colocando os campos de experiência que são mais ligados à infância. Mas eu entendo que todo mundo considera isso importante ali até a adolescência, né? O eu, o outro, nós, a fala, a escuta. Quantas pessoas que a gente não atende, quantas crianças mais velhas ou adolescentes que têm questões de aprendizagem, né? Desenvolver, e às vezes, eu não sei se ainda acontece, mas na minha época a gente tinha que mostrar, tá passado de ano, né? Tinha que ter, sempre tinha um mestre ali perguntando o que a gente está fazendo. E se vocês estão atuando na infância, é sempre importante a gente ter essa dimensão do todo, de que a gente não está ensinando só capoeira, a gente está contribuindo para o desenvolvimento integral daquelas crianças. E aí, gente, eu queria perguntar alguma coisa, se alguém quer relatar alguma experiência,
se teve alguma ideia, alguma coisa que fez e nem sabia que estava fazendo, que era tão importante e era. Não, Carolzinha, aproveitando para essa deixa que você colocou, né? Muito me identifico, né, com essas palavras, porque o que você falou é retrato do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, hoje mesmo nós fizemos uma atividade e a Escola Salesiana hoje a gente tem uma sala que comporta o número X de alunos e as turmas assim são muito, muito, muito cheias. Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer algumas adaptações nos treinos, né? Para que se possa ter uma condução melhor das aulas, devido ao número mesmo. Eu nunca reclamei de ter tanto aluno, mas, de vez em quando, quando o espaço físico muitas vezes não é o apropriado, o que a gente merece, né? A gente tem que se virar nos 30 para não perder a qualidade da aula. E hoje a gente falou muito justamente dessa questão de pertencimento, né? Porque vamos pegar uns contrastes, né? Essa semana a gente teve uma matéria publicada pela Secretaria de Educação do nosso projeto Ubuntu, que está funcionando no Paranoá e no Vale do Palha, justamente falando sobre todos esses tópicos, né? O pertencimento, né? A questão da vulnerabilidade social, né? Que nessas comunidades a maioria é de origem preta mesmo, então é uma apropriação e que eles têm e que muitas vezes rola um preconceito inverso, né? A gente chega numa escola pública e ali as crianças vão botar aí 95% recebem de braços abertos a capoeira e alguns têm uma restrição ou outra, não gostam, muitas vezes devido até mesmo à questão do pai ser de igreja, né? Que ainda a gente enfrenta um pouquinho dessas barreiras também em relação a isso. E quando você olha, quando você chega na escola particular, de uma turma de 40 crianças, tem 3 pretos e o resto, a maioria é todo mundo branco, né? Então, hoje a gente, com as canções de capoeira, a gente fez uma abordagem justamente sobre isso, sabe? Sobre como se trabalhar, o porquê das músicas, né? Dividimos em grupos, então, como se fizesse alguns corais, né? Cada um respondia os coros de uma maneira e, em determinado momento, a gente colocou o hino da África, né? Colocamos o hino da África para que eles escutassem, né? E ali, pô, despertou tantos comentários, sabe? Tantas coisas positivas, a gente viu todo mundo se manifestando, né? E a gente tem um aluno nessa escola, nessa turma particularmente, que ele é super integrado, super interessado, né? E isso já tocou ele, sabe? Já tocou o coração dele, ele começou a falar. Então, nessas dinâmicas, né? E muitas vezes a gente entende, eu estava até comentando com a mestra Sueli hoje, que trazer esse tipo de dinâmica, não só as dinâmicas práticas, mas as dinâmicas que a gente não está fazendo a questão da queixada, da ginga, mas de uma explicação mesmo, sabe? De como de por que a música veio da onde, né? Essa determinada música se canta em tal momento, sobre os instrumentos da capoeira. Então, tem tanto valor agregado que muitas vezes a gente ir para a nossa aula simplesmente para gingar, esquivar, a gente está explorando 5% do potencial que a capoeira tem, entendeu? Então, hoje foi muito emocionante, até no final eu estava bem emocionado, porque depois eu vou colocar no grupo o vídeo que a gente gravou, né? E tudo isso surgiu de 2 meninas que chegaram e falaram: mestre, olha aqui, vê se a gente canta bem. E as meninas começaram a cantar tão afinada que automaticamente eu já mudei meu plano de aula. O que eu tinha levado para fazer, eu falei, pô, vou mudar automático aqui, já vou explorar essa deixa que elas me deram aqui, essa abertura, e aí já ensinei um coral da capoeira, elas já começaram e já juntamos, pô, foi incrível, entendeu? Então, tiveram diversas escolas de poder aquisitivo alto que a gente sofreu muito até obter o reconhecimento de que a capoeira era uma atividade extremamente valiosa, pedagogicamente falando, em todos os outros aspectos, né? Porque a gente até brinca assim, falando sério com as crianças, né? Que a oportunidade que elas têm hoje de estudar numa boa escola, de ter... Aí as crianças vão para a natação, aí não, tem natação, mas hoje eu não quero nadar. Pô, mas hoje você não quer nadar porque você tem acesso à piscina todo dia da semana. No dia que você tiver acesso à piscina, sabe-se lá quando, muitas vezes você vai dar mais valor, né? A oportunidade que você tem ali de estar nadando e tudo.
Então, são várias situações nas escolas particulares que a gente vê isso. E hoje eu falei também, para não me alongar muito e a gente continuar e dar abertura para todo mundo também, sobre o boa tarde, sabe? Sobre a criança entrar, dar um boa tarde, cumprimentar, sobre a criança passar pela escola, aquela pessoa que está limpando a escola, ela agradecer, pô, muito obrigado por deixar minha escola limpa, porque eu chego aqui, eu sinto prazer de andar nesse ambiente todo limpo, né? Então, valorizar a questão do boa tarde, né? Porque hoje a última turma entrou, eram 40, 2 entraram e deram boa tarde, o resto foi entrando e se jogando nas paredes lá, esperando para começar a aula, né? E, em contrapartida, a gente chegou no Ubuntu ontem no Vale do Palha, quando as crianças viram a gente ali, tinha criança que estava vendo a gente pela primeira vez. Era assim, tio, gostei demais de você, e vinha abraçar, me queria um carinho. Então, para você ver como é que essa relação de afeto, que aí vai muito na aula passada do que a Nina colocou também, né? Do que fazer com o seu afeto, né? O que são as relações. Então, eu enxerguei totalmente a nosso último encontro dentro dessas nuances que se passaram nesse dia a dia, entendeu? Então, eu acho que é legal pontuar isso, porque quem tem a carreira de professor, você sabe que uma hora você está num projeto social, outra hora você está numa escola que cobra-se 3, 4 mil reais na mensalidade, né? E a gente fala muito sobre isso com as crianças. E eu deixei bem claro hoje que na minha aula, eles não vão ali só para aprender a jogar capoeira, não. Vai ser para ser um ser humano melhor, ter noção das coisas, porque hoje a gente tem uma inversão dos valores muito grande, e eu acho que a gente precisa estar pontuando isso, e já que nós estamos nesse papel de facilitadores do conhecimento através da capoeira, então a gente aproveitar essa deixa e tocar fundo lá no coraçãozinho de cada um, porque eu acho que vale a pena demais, tá bom? Só pontuando um pouquinho aí. Obrigada, Pacheco está com a mestre. mãozinha levantada aí. Pode falar. Vamos lá. Rapaz, se deixar eu falo demais. Eu falo muito. Mas olha só, mestre, o que vocês falaram aí, cara, é surreal, porque a Nina vai até poder me corrigir também se eu estiver errada, a Carol. Eu costumo dizer que o capoeirista ele não pode dar o diagnóstico que o filho tem, mas ele consegue ser a ponte para o pai entender, enxergar e ter uma consciência de que o filho precisa de uma atenção ali, sabe? A gente consegue identificar alguns pontos ali e tal que pode melhorar no relacionamento do filho em casa, na situação do dia a dia. E eu trabalho muito isso, essa questão de disciplina e hierarquia. Desde lá atrás, agora que eu estou engateando 20 anos de capoeira, eu tenho a mania de chegar no grupo e dar salve capoeira para os mestres. Se eu ver qualquer um de vocês na rua, eu vou dar um salve, salve capoeira, salve mestre, salve, salve Nina, salve Carol. Isso é uma coisa que eu aprendi que me faz bem, né? Que é algo de abençoar, agradecer. Então, qualquer aluno meu que chegar na aula tem que dar um salve. Foi embora, tem que falar comigo, com o professor Tid. Se eu estou treinando lá, cara, e ele quer beber água, ele tem que levantar a mão. Ele precisa levantar a mão e falar, professor, posso ir ao banheiro? Professor, posso tomar água? Porque muitas vezes a pessoa sai no meio do treino e o cara está fazendo um movimento e leva um porradão porque o cara passou que queria beber água, não pediu licença, não perguntou se podia. E sobre o que você falou aí, essa questão do preconceito, do racismo, eu transformei algo em música que lá atrás eu falava todos os dias, um trava-língua, né? Que eu falava assim, se eu fosse tu e tu fosse eu era tu e tu era eu, como não sou tu e tu não é eu amo tu e tu ama eu, olha, eu amo tu e tu ama eu amo tu. E aí eu vou pegando essa galera no final, trocando essa ideia. No final, a gente faz uma fila e aí eu coloco 4 pessoas. Uma faz careta, a outra dança, a outra um aperto de mão e a outra um abraço. Aí o pessoal vem na fila e escolhe um. Escolheu um, você faz aquilo que escolheu. Dançou, faz careta, para todo mundo estar ali junto na mesma vibe e esquecer essa parada de diferença e de qualquer coisa do tipo. Então, quando eu estou ali, eu procuro passar isso, que nós capoeira, nós somos a ponte. E aí você vai passar por ela, mano. Lá no final, cara, você já vai estar preparado para escolher. Vai ter um lado ruim e um lado bom. Agora aí é contigo. Mas enquanto a gente for ponte, a gente vai te incluir e te instruir para algo bom, né? Para algo melhor. E é isso que eu vou levando. Se eu tiver errado, por favor, me corrige aí.
Obrigada, gente. Bom, na minha concepção, eu adorei os relatos de vocês, porque eu deixei essa do eu, outro, nós como último aspecto para observar, porque eu acho que os outros, né, eles são mais ali técnicos, a gente vai trabalhar, ainda mais, assim, professor, a gente quer ver, a nossa forma de avaliar o aprendizado, né, do nosso aluno, é vendo ali os resultados que ele pode ter. Mas esse do eu, outro, nós, é o que a gente mais precisa prestar atenção, né? Porque é um que ele não é tão natural ali, não é, eu estou fazendo todas essas coisinhas da capoeira e vai dar certo, né? A gente precisa pensar sobre, precisa ter também essa dimensão política, né, da capoeira. Então, que bom aqui que a gente tem essa compreensão, né? Eu já vi em outra fofoca, momento fofoca, eu já vi treinos de capoeira em outras escolas que músicas eram censuradas, movimentos, nomes de movimentos eram trocados. Eu falava assim, a gente nem coloca a capoeira, né? A capoeira ela não vai obrigar ninguém a fazer nada, né? Mas é justamente a trazer o respeito, a trazer, você é diferente. E a capoeira ela traz vários elementos que são esquecidos, né? Aqueles elementos que são colocados debaixo do tapete, que geralmente estão ligados ali à negritude, às classes menos favorecidas no momento, às minorias sociais. Então, realmente é muito importante. Isso tem que ser um trabalho diário, né, do professor. Não só na capoeira, né? Mas a capoeira, ela, pela origem dela, eu acho que o professor ele precisa ter essa dimensão. E agora eu vou trazer uma outra questão, né? Rosinha, só fazer uma parte rápida em cima do que você falou. Nós temos aqui um amigo que participa da formação e que ele trouxe esse assunto para a gente. Ele foi contratado em uma escola em que a direção pedagógica da escola ela queria a capoeira, mas não podia ter uniforme nem instrumentos musicais. Entendeu? Então, serve como reflexão aí para todos nós que estamos aqui, né? Até que ponto vale se submeter a alguns posicionamentos de escolas, empregadores, enfim, né? Nesse sentido, entendeu? Mas o que faz não, vou dar aula de capoeira, mas você não pode usar o abadá e você não pode trazer o birimbau. Não, então você não quer capoeira, né? Então não é a capoeira que você quer. Então acho que vale esse... dimensões e não entendeu a principal, né? Então eu acho que vale pontuar isso, né? Porque a gente se posicionar é muito importante. Inclusive eu já abri mão de espaços de treino nos quais eles falam assim, você vai dar aula de capoeira, mas aqui o uniforme vai ser o uniforme da escola. Eu falo, não, se é uma parceria, né? A escola Joãozinho e Maria, ela não tem autonomia para graduar um aluno de capoeira. Ela precisa de um mestre, de um professor e de uma instituição por trás dela que tenha esse respaldo para que possa ser feita, por exemplo, uma troca de cordas, um batizado, né? Então, hoje a gente encara algumas escolas que, assim, não, vou contratar um professor, mas eu não quero que tenha troca de corda. Não, vou contratar um professor, mas o abadá aqui não pode ser o abadá da sua associação de capoeira. Então, eu acho que isso vale pensar demais o quanto isso, né, vale a pena para nós, né? Na nossa carreira. Eu sei que muitas vezes a questão financeira, né? Eu pontuo bastante isso, que a questão financeira muitas vezes fala mais alto, né? Mas a gente, se nós pudermos tentar entender isso, não, tem capoeira aqui, mas você não pode ter um abadá. Não, tem capoeira, mas não pode tocar berimbau. Não, então, gente, eu acho que coloque outra coisa, né? Coloque outra coisa aí, sei lá, dança brasileira, invente outro nome, enfim, mas não fale que está tendo capoeira na escola. Verdade. Mas alguém levantou a mão? A gente está muito feliz com as considerações de vocês de ter esse grupo na minha escola. Gente, então, para continuar aqui, que é sexta-feira, né? Todo mundo deve ter trabalhado muito. Aí, mas eu adoro falar desse assunto, falo a noite toda se deixar. E aí, para a gente conseguir promover esse desenvolvimento integral,
além da gente, primeiro, entender, né, todas as dimensões que eu posso trabalhar com esse instrumento de ensino, de trabalho que vocês têm, que é a capoeira, né, riquíssima. Que já é uma coisa, a capoeira já é muito integral, né? Acho que ela pode ser usada como exemplo dessa abordagem de educação global, porque ela traz elementos de música, movimento, som, gesto, hierarquia, trabalho em equipe, trabalho em dupla, trabalho individual, superação, parte histórica, parte do desenvolvimento. Mas a gente precisa agora falar de como eu vou fazer isso, né? Como é que eu faço, sobretudo com crianças, né? Às vezes a gente planeja como professor, a gente sai de casa planejado com a nossa aula. Isso, professor de qualquer coisa. A gente sai de casa pensando no que eu vou fazer. Aí chega, a gente vai lá e fala, né? Hoje a gente vai aprender a U. Aí todo mundo, não quero. Quem já dava para criança já deve ter recebido isso. Se chegou falando, hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal, gente, a U. Não quero. Não vou. Não quero fazer isso. E aí, o principal instrumento que a gente vai usar isso com crianças é a abordagem lúdica. Então, eu vou pagar o mico aqui e dar um exemplo, né? De como a gente poderia fazer. Coloquei esse que é mais simples a gente falar. Eu vou dar aula hoje, meu objetivo é a U. Eu posso chegar e falar, galera, vocês conhecem uma música da Estrelinha? Aí eu canto a música da Estrelinha para eles. Eu falo, vocês sabiam que faça uma estrela, tem a estrela que mora lá no céu. Todo mundo aponta para o céu, deixa eu ver quem consegue chegar lá. E pula, dança e brinca. E tem a estrelinha. A gente pode desenhá-la aqui no chão. Mas você sabia que estrela também é um movimento? Que põe a perna para cima, uau, coloca a perna para cima. Todo mundo, perna para cima, vamos lá. Você provavelmente não vai ter um não do seu aluno, dos seus alunos. Então, a dimensão lúdica é uma linguagem brincante mesmo. Então, assim, em vez de chegar para o seu aluno e falar o que ele vai fazer, mostra para ele brincando, dê exemplos. Olha, vocês fazem isso, é estrelinha. Na capoeira, o nome é AU. Imita, AU, é que nem o lobo, AU. Estou colocando aqui uma coisa bem na minha cabeça, uma linguagem bem brincante. Então, para a criança, vocês não podem ter medo do que para a gente adulto, cheio de julgamento, pode parecer ridículo, pode parecer mico, pode parecer brinquem. Brinquem. A linguagem da criança é a brincadeira. E às vezes a gente gasta uma energia tentando manter aquela galera na turma, né? E assim, eu acho que também com o adolescente tende a funcionar. Né? Se a gente cria uma linguagem, uma conexão brincante com eles, já de início, e que não tira o seu respeito, né? Você tem que ter a hora de dizer as regras, mas você acessa esse aluno com essa linguagem. Quem não gosta de se divertir, né? Aí o mundo ele é todo aí focado nos prazeres, né? A gente se perde muito nos prazeres. Então, não vamos entender o prazer, o bem-estar, como uma coisa ruim. Vamos trazer esse elemento para nossas aulas, né, como educadores. E também é possível na capoeira. Então, a linguagem lúdica vai economizar aquele tempo, às vezes, que você fica... Fulano, participa na roda, entra na fila. Mas é para começar aqui, não é para fazer isso. E às vezes gasta um tempo tentando manter a galera ali conosco, né? E se a gente usar a linguagem brincante, a gente consegue. Direcionem os seus alunos no início e no fim, né? Dê para eles uma previsibilidade do ciclo. E quando a gente fala de criança, eles só vão ter essa previsibilidade na brincadeira. Eles só vão conseguir te acessar ali, principalmente nos primeiros dias, na brincadeira. Então, a gente não... Com adulto, por exemplo, a gente pode virar e falar assim, né? Faça o movimento do início ao fim da quadra. Por exemplo. Com a criança, ela já entendeu, ela sabe o que é início e fim da quadra, ela sabe qual é o movimento, e aí ela vai fazendo. Aí, no meio do caminho, essa criança vê outra coisa e vai para outro lugar, não sei se já aconteceu com vocês. E vai para outro canto, e faz outra coisa, aí você começa a brigar com ela, né? Falar, começa aqui, tem que terminar, não falei que era assim, volta para cá. Aí tenta, gente, quando vocês encararem a situação, né? Eu acredito que a maioria de vocês é bem experiente aí, a maioria, né? Não sei. Mas quando acontecer, tentem dar essa previsibilidade através da brincadeira.
coloquem o mundo encantado, o mundo imaginário, você tem que ir, fazer esse movimento até o final, depois volta correndo, senão o dinossauro vai pegar, sei lá. Terminou, acompanha seu aluno, agora volta correndo para o lugar, espera sua vez de novo. Ó, o dinossauro não te pegou, hein? Agora a gente vai começar de novo. Agora quem vai no dinossauro? Quem vai fazer o movimento? E vai seguindo. Estou colocando aqui exemplos que eu uso na minha sala, porque vai de dinossauro, a estrelinha, ao mundo das princesas. E vocês podem usar isso como recurso para vocês conseguirem ali, ter o domínio de aula e conseguir aproveitar, né, trazer para os seus alunos todas as coisas legais que a capoeira pode trazer. E a outra abordagem que a gente precisa ter, além do lúdico, quando a gente vai trabalhar com crianças, que vocês já vi que vocês já tiveram, né, uma conversa sobre isso, é a linguagem afetiva. Se a gente aprende integral, se a gente está ali desenvolvendo tudo ao mesmo tempo, sobretudo a criança, a gente precisa trazer a afetividade. Então, isso que o mestre falou, de cumprimentar, de falar, de olhar como é que está, às vezes, o cabelo que mudou, a roupa que mudou, que massa isso, sei lá. Sempre a gente precisa criar uma conexão, um jeito afetivo. Né? Na pandemia aí, a gente pode ter perdido um pouquinho aquele hábito de beijar, de abraçar, e nem sempre é necessário, né? Afeto não é só beijo, não é só abraço, não é só pegar, inclusive, dependendo de como a gente coloca isso, vira uma invasão, né? E não afeto. Afeto é uma conexão ali em que eu me sinto querido. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Então, assim, vale a pena, como o mestre falou, investir nisso com os seus alunos para criar conexão. Ninguém vai aprender bem se não se sente querido, se não se sente bem quisto no lugar. E isso acontece muito com aqueles alunos que já têm um comportamento que é considerado inadequado. Então, ele já é acostumado a ser chamado a atenção o tempo todo, a mãe chamar o tempo todo na escola, e aí você, às vezes, vai com esse aluno da capoeira, e geralmente esses alunos têm uma energia que ele vai para a capoeira já com sangue no olho, para gastar a energia dele. E aí ele chega e, às vezes, ele não encontra afeto, né? Ele já é aquele aluno, não sei se aconteceu com vocês, se chegarem numa escola e aí já fala pro professor, olha, aquele ali vai te dar trabalho, fica de olho. Eu tenho quase certeza que isso já aconteceu com todo mundo. Já são rotulados. Já chega com rótulo de trabalho. E aí a gente não consegue construir uma ponte de afeto com esse aluno. E ele vai dar problema ali de novo. E aí a capoeira, gente, ela nas aulas, vocês apostem também, invistam nessa dimensão do afeto. Às vezes é 5 minutinhos ali da aula que você gasta para 5 minutinhos para fazer uma brincadeira, 5 minutinhos para criar uma conexão, e aí você tem ali 30 minutos de aula bombando, do que você já chegar querendo, com as suas ideias da aula, querer colocar aquilo em prática e gastar a aula vai, a aula volta, porque você não criou a conexão. Então, invistam sempre na linguagem afetiva. E a outra é o respeito, né? Acho que se eu observo e tento ser lúdica e afetivo, eu já respeitei muito essa criança, porque quando eu uso lúdico, eu já usei a linguagem dela, a linguagem que ela está preparada para aprender. Então, assim, e nas lutas, né, a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem hierarquia, tem as regras, como a gente falou, que precisam ser seguidas, que fazem parte ali do aprendizado. Mas isso não precisa ser de maneira não afetiva, né? Quando a gente coloca regras, ela pode ser afetiva e ela pode ser lúdica também. E aí, quando você for ter que falar um pouquinho mais sério com o seu aluno, com os seus alunos, você vai ter até a moral para falar sério, porque você já se conectou com ele. Então, quando você chamar aquela atenção, tiver que falar, eu já conversei com vocês sobre isso. Eu já disse que precisa ser dessa forma. Você não vai precisar gritar, não vai precisar desrespeitar esse aluno. E eu acho que assim, o respeito, quem chega lá para dar aula de capoeira, já passou por um tempo, né, de aprendizado e de ter que respeitar, né, todo esse movimento, toda a comunidade. E a própria organização da capoeira traz isso. E nas aulas a gente precisa ter essa dimensão também. Deixa eu ver. Alguém quer falar alguma coisa, gente?
Teve alguma coisa para compartilhar? Alguém já teve algum aluno que chegou e já foi avisado que ele dava trabalho? Eu já tive, Eu acho mas que não na toda. capoeira. Eu já cheguei Pode para falar, dar cara. aula e eu já cheguei com medo daquela criança porque ela já era conhecida na escola inteira e era uma criança que dava trabalho o tempo todo. E eu terminei o ano passado com ela, uma criança que não me deu trabalho nenhum, justamente por ter usado esse lado da afetividade, né? A gente entender o lado dessa criança. Muito se fala hoje de comunicação não violenta, e a gente tem que aprender a usar isso também dentro de sala de aula, na capoeira, na nossa vida no geral, né? Porque às vezes a gente coloca no lugar do outro e as coisas que aquela criança que dão um rancinho na gente são coisas que nos afetam. Mas será que eu estou pensando na necessidade daquela criança? Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Não só da afetividade, do lúdico, e tentar compreender o máximo possível, porque a de criança também tem necessidades, e a gente, às vezes, subestima muito. Tem sentimentos, são seres como a gente, né? Então, elas precisam ser ouvidas e serem percebidas, pertencentes a esse meio. Eu acho que, independente, pode ser a criança que for, dar o trabalho que dê, né? Assim, pode ser a criança mais terrível do mundo. Quando ela gosta de você, 50% do seu trabalho já está concluído, porque você vai ter acesso a ela. Quando, a partir do momento que você já vai com rispidez, que você negligencia aquela criança, o seu trabalho não vai fluir de forma alguma. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito válido, não só dentro da capoeira, mas na sala de aula, como na vida, né? A gente, como ser humano no geral. Eu costumo dizer que Legal. educação. Oi? Eu Pode falar. Carolzinha, eu colocar aqui o mestre Jorge Benson está colocando que esses aí são os mais bacanas de trabalhar, né? E o que eles mais querem é realmente a atenção, né? Então, aproveitando esse gancho dele, sem te interromper, por favor, À é vontade. justamente isso. A gente chega na escola, né? E assim, são duas situações. Uma é quando já a professora já chega assim: esse aqui é terrível, esse aqui é Ave Maria, pelo amor de Deus, pega e leva esse menino. Então a gente escuta muito isso, né? E outra situação que acontece aí é justamente o oposto, que muitas vezes, dentro de uma turma, e a gente já conversou um pouco sobre isso em encontros anteriores, existem diagnósticos que geralmente não nos são passados pela coordenação da escola, entendeu? Então depende muito do nosso feeling, né, da nossa percepção de que existe ali algum comportamento que não está, né, dentro da normalidade, alguma coisa nesse sentido, né? E para a gente poder fazer uma intervenção, né? Então essas intercorrências aí durante as nossas aulas muitas vezes acontecem pela própria falta de diálogo, né? Porque muitas vezes o próprio parceiro ele não entende a importância que a capoeira pode ter na construção desses saberes, né? Desses valores, e acaba assim, não, estou mandando a criança ali para a capoeira, vai ficar ali 50 minutos, vai gastar uma energia e volta. E não é assim, entendeu? E a gente encontra hoje um cenário de profissionais extremamente mal-humorados, né? Pô, você não vê um sorriso, você não vê uma acolhida e tal. Então, eu vejo muito isso pelos lugares que eu passo e a gente comenta muito aqui. Você fala, caraca, tem professora que você trabalha o ano inteiro, você não consegue nem ver os dentes, porque não tem um sorriso, não tem uma manifestação de carinho, né? E a gente vê muito essa questão. Ó, cuidado daquele ali, pelo amor de Deus, aquele ali você já sabe, né? Eu tenho um caso de uma criança, ele tem um grau leve de autismo, né? E na escola ele é o terror. O moleque tá tocando terror na escola, a ponto da coordenadora, da diretora, de todo o corpo docente da escola vir até a nossa aula para perguntar como é esse menino na aula de capoeira, né? E a gente coloca, ó, aqui eu não posso falar nada dessa criança, porque ele chega, fala que ama a gente, ele chega, fica fazendo carinho, passa a mão dele, senta, procura o colo, quer vir, traz lanche para a gente, isso e aquilo. Então é um cenário totalmente oposto do que ele apresenta dentro da aula normal, né, do regular da escola. E aí é o que eu me pergunto, né? Onde está sendo. E o pessoal da escola quer tirar a capoeira dele, né? Aí, Se ele não se comporte, a diretora viu com a gente e falou que a única coisa que faz ele ficar triste, se importar, é falar que ele não vai ficar com o mestre Fogo e com a tia Amanda.
Então, eles falaram que a Nossa, próxima foi. etapa vai ter que fazer isso. Aí a própria escola, né? Aí eu pergunto, né? Até onde vai a preparação que nós temos, né, para receber esse tipo de criança, de tipo assim, não, vamos tirar dele o que ele mais gosta para ver se ele vai melhorar aqui. Não, eu não sei se vai surtir efeito, viu? Porque o comportamento que ele tem conosco é extremamente amoroso, participativo, né? E o pai dele é uma pessoa super rígida e tudo. E o pai dele, tive até que dar uma dura no pai dele, né? Porque o que que acontece? Na nossa sala tem 2 janelas grandonas, né? E pô, os pais querem ver a criança durante a atividade, só que existem os momentos, entendeu? Para que essa liberdade do pai assistir e tudo não possa ser prejudicial à sua aula, né? Então eu odeio dar aula com plateia. Eu não estou ali para ser, né, para ficar ali com plateia. Eu vou apresentar em determinado momento, ó, hoje vou ter uma aula especial temática na qual os pais vão poder participar, vão poder vir assistir, se quiser pode gingar junto com o filho, com a filha, bacana. Mas eu argumentei com ele, falei, você imagina, você está trabalhando, a criança está ali, focada, o pai está ali olhando, a criança olha... Assim, ó, aí fica assim, Muda vai, completamente. Ainda tem o negócio do celular hoje, que o pai quer gravar, quer fazer... Nada contra, quer ter memórias, quer ter lembranças e tudo, mas existe a hora certa, entendeu? Então eu falei para o pai dele, eu falei, ó, você está, sinceramente falando, você está me atrapalhando, porque ele é uma criança que ele já tem uma hiperatividade, ele precisa ter foco nas coisas, e dessa maneira você não está colaborando. E foi legal porque ele foi super compreensivo, né? Aí até o pessoal fala, tio Foca deu uma dura em geral nos papais, e eu dou mesmo, entendeu? Para que eles entendam que vai ter a hora certa para tudo, né? E aí a Amanda até brinca, né, filho? Você ia falar agora? Teve um dia? Não, que teve um dia que tava a plateia toda das mães, porque a gente dá aula no horário de 18 horas. Aí é o horário que os pais chegam, né? Aí teve um dia que meu pai teve que dar um esporro em todas as mães. Aí minha mãe estava chegando do Santa Rosa para o Doroteia. Aí ela, olha, tia Sueli, vou te falar, tá? A gente está assustada com o tio Foca. A gente tomou bronca, a gente está de castigo. Aí todas rindo, não podia. Mas aí deu efeito, que agora elas ficam sentadinhas, não fala nada, só de vez em quando. Eu ainda falo, eu não boto criança de castigo, né? Eu não sou professor que fala alto, eu não sou professor que grita. Mas eu sei me posicionar no sentido do quê? E tem a hora certa, entendeu? Que você vai vir, vai ver seu filho gingando, você vai dar os seus gritinhos, vai bater suas fotos, vai filmar. Tem a hora certa para isso. Você imagina você ensinar qualquer outra matéria da base do currículo com o pai do lado. Você vai ensinar matemática assim, história, geografia? Não, você vai ensinar inglês para... Não vai, entendeu? Então, eu acho que isso é válido também. Porque eu vejo, por exemplo, escolinha de futebol. Eu não dou conta de ser professor de escolinha de futebol. Porque você é o professor e tem 50 técnicos do lado, o pai está fora, até palavrão grita, porra, meu filho, vai, isso aqui e tal. Então, eu não dou conta. Tem certas coisas que, se eu fosse professor de futebol, eu ia ser revolucionário, eu ia mudar alguma coisa nesse cenário. Entendeu? Mas gente, os pais, às vezes, não respeitam o processo de aprendizagem. E se o professor ele tem domínio de tudo aquilo que ele pode proporcionar, ele consegue se posicionar. Porque se você não tem o domínio do instrumento importante, potente que você tem, aí você vai ficar, tá bom, pai. Não, tá bom, hoje vai, tá bom. Ou então, pode deixar ele sem capoeira. E você ainda entra na onda, fala, se comporta, sua amanhã você tá sem, né, capoeira. Então, é muito importante, a gente sempre tem em mente, né, mesmo que vocês não sejam educadores de formação e trabalhem ali diretamente com a capoeira, ter a convicção do quão potente é esse instrumento. Eu vou agora fechar um pouquinho aqui do que eu gosto de falar, né, que é da minha área de pesquisa também como educadora, que a gente precisa ter na nossa cabeça que a educação é sobre felicidade. Às vezes, a gente acha que não, né? Que a educação, a gente separa as coisas em caixinhas, né? E se a gente pensar, para que a gente quer estudar hoje? Né? Quando você tem um filho, quem aí é pai, é mãe? Alguém é? Aí a gente fala para o filho, muitas vezes, que ele tem que estudar para conseguir alguma coisa na vida,
E é isso também, né? Por quê? Porque a gente coloca a felicidade lá na frente, né? Em conseguir algo lá na frente, em fazer algo lá para frente. Então, eu estudo para conseguir passar no vestibular, para conseguir passar no concurso, para conseguir ter dinheiro. Então, a felicidade, ela nunca está ali no presente, né? E aí a gente perde o nosso aluno, às vezes. Porque, às vezes, ele faz aquilo porque ele está vendo algum benefício. E a gente perde a felicidade agora, né? Aí as oportunidades de aprendizagem no agora, porque não tem outro caminho. Se vocês verem, qualquer coisa que a gente faz na nossa vida é em busca da felicidade. Se a gente não pensar nisso, a gente entra em empregos que a gente não gosta, em coisas que a gente não quer fazer, e vai vivendo a vida no automático, sempre porque a nossa felicidade está lá. Então, eu trabalho para conseguir o salário, porque quando eu recebo meu salário, eu sou feliz. Mas eu não sou feliz hoje. E, assim, eu acho que tudo que a gente ensina, inclusive a capoeira, com todas as suas possibilidades, é um excelente instrumento para a gente ajudar, contribuir para que as crianças, né, e os adolescentes, os adultos, sejam felizes hoje, no processo. Cada pequena conquista, cada pequena evolução que a capoeira pode trazer, né? E se alguém for professora em outra área, é uma dimensão que a gente pode usar em tudo. Então, aproveitem também, não só a capoeira para trabalhar todas essas questões que eu falei, toda essa lista de possibilidades de aprendizagem que vão contribuir com a vida do seu aluno, da matemática ao português, ao posicionamento, à fala em grupo, a não ser tão inibido, né, a se posicionar, a descobrir a sua identidade, a respeitar o próximo, mas também deles serem felizes no momento, né, e saibam que isso também é muito importante para a aprendizagem deles, isso estrutura o nosso cérebro. E quanto mais a gente estuda, menos a gente vê que a importância são essas caixinhas, é o português, a matemática, a ciências, não sei o quê, mas a gente vê que o que estrutura o ser humano, que o que dá capacidade do ser humano alcançar todas as coisas e crescer é essa busca da felicidade. Se a gente coloca ela lá na frente, a gente não consegue viver o hoje, aí gera ansiedade, gera todas essas doenças, esses problemas que tem, né? E sobre os alunos com necessidades específicas de aprendizagem, a gente sempre precisa pensar para quem é a aula, né? Então, às vezes, a gente descobre o laudo do aluno, é falado para a gente qual é o laudo dele, e tem professor que trava, né? Cara, eu não consigo dar aula para esse aluno. Esse aluno é autista. O que eu vou fazer dando aula para esse aluno? Como é que eu vou dar a minha aula para esse aluno autista? E a gente tem que entender que a aula, ela não é sua aula, né? Ela é aula dos seus alunos. Então, assim, toda vez que vocês verem que não estão conseguindo acessar algum aluno, tirem a aula de vocês, né? E isso é um exercício, parece uma coisa muito fácil falando, mas é um exercício porque a gente foi criado assim, né? Esse professor desse jeito tem que me adaptar. Então, qualquer instrumento de educação, ele pode ser transformador nisso. Pensem que a aula é para o seu aluno. E aí, vocês não vão ter problema, vai acontecer isso que aconteceu. Mas ele dá trabalho lá, não dá trabalho aqui. Por quê? A aula não é para mim, a aula é para ele. E é isso, gente. Acho que eu já falei demais. Se me deixar, eu falo a noite toda, como eu disse sobre isso. Aí, se vocês tiverem alguma consideração, acho que por hoje é só. Pessoal, se alguém quiser se manifestar, tiver alguma dúvida, aproveitar, né, a presença da Carol aqui conosco, tá? Eu acho super válido poder ouvir mais vozes, né? Ou que digite aqui pelo chat e tudo, que essas intervenções de vocês também são muito positivas. Estou com o Pacheco aqui, de mão levantada. Vamos lá, Pacheco? Abre seu áudio aí, meu irmão. Pronto, foi. Carol, e é engraçado que eu tenho um exemplo. Entrou um aluno, né? A mãe dele perguntou, você poderia dar aula para o meu filho? Eu falei, sim, qual o problema? Não, porque ele é autista e tem um autismo severo. E aí, cara, eu falei que sim. Aí eu olhei pro meu amigo, bicho, e agora? Aí liguei pro mestre Foca. Falei, mestre Foca, como é que funciona, cara? Como é que eu vou dar aula?
sabe? Porque eu não posso dar uma aula individual porque eu vou estar excluindo. A ideia é incluir, trabalhar como um todo. Eu falei, mestre Foca, o que eu faço para dar aula para esse aluno? Porque eu amo criança, mas não é só amar criança, não é só gostar de criança, né? Aí o mestre Foca falou assim, ô Pacheco, vou te dar uma ideia e você vai pegar o resto da vida. Aí ele falou assim, é amor, meu filho, é amor. É amor, você vai abraçar, você vai trocar ideia, você vai conversar. E aí, rapaz, esse cara, esse aluno nosso começou a vir para a aula e começou a gostar. E no dia que não dava para a gente ir, ele brigava com a mãe dele porque queria me ligar para saber por que eu não iria e tal. E o mestre Foca conseguiu acompanhar, conseguiu conhecer ele no evento que o mestre fez aqui. E o mestre viu o desenvolvimento, mas foi através dessa palavrinha, né? Esse gatilho aí, amor, né? E aí a gente conseguiu entender melhor. Mas eu confesso que eu fiquei travado. Aí a Andorinha falou sobre comunicação não violenta, né? Que teve pais que falou assim para os filhos, vai lá para capoeira. Aí o filho chegou lá e falou assim, professor, eu vim para cá porque minha mãe queria ter paz. Aí eu falei, agora lascou. Se a mãe quer ter paz, o que esse menino tá fazendo aqui? Agora eu me ferrei. Agora eu me lasquei. Aí eu chamei meu amigo no canto e falei, meu irmão, a mãe quer ter paz. Como é que é esse menino? O que nós vamos fazer? Peguei esses moleque tudo, brincamos. Pega o atabaque para mim. Pega o pandeiro para mim. Agora guarda ali para mim. Pega aquela garrafinha ali para mim. Comecei a dar função, a incluir ele. Rapaz, se você vê, teve essa mudança toda. Mas eu confesso que foi através da formação a IOU e das conversas que eu tenho em particular com o mestre Foca aí. Foi muito bom e com essa junção com todos vocês aí. Show de bola, viu? Obrigado. Obrigada pelo relato. E assim, é tão bom que se a gente soubesse, né, a ferramenta transformadora de vidas que a gente tem na nossa mão, que é a educação, e o quanto isso pode ser um diferencial na vida de uma criança. E aí vai vir da gente, né? Qual tipo de profissional você quer ser? Aquele que vai marcar positivamente a vida daquela criança ou aquele que ela vai criar um bloqueio e vai lembrar para o resto da vida como uma coisa negativa, né? Então, eu acho que isso vai muito da gente também, dessa percepção. E o mestre Foca falou da questão da escola, que tem muita gente de cara amarrada. Infelizmente, nesse meio da educação, a gente vê muito isso, né? Pessoas que se acham autossuficientes, que acham que não precisam do outro. E o quanto a gente seria mais fácil, né, essa interação entre a capoeira e a regência mesmo, né, a parte docente dentro de sala de aula do ensino regular, se a gente trabalhasse junto, quais as possibilidades que a gente teria, quantas possibilidades a gente abriria, quantas portas, né, de aprendizado para aquelas crianças, de pegar ali um pouquinho da capoeira e levar para dentro de sala de aula. Eu não dou aula de capoeira na escola, né, sou regente de sala, mas eu busco muito tudo que eu aprendo dentro da capoeira, levar para dentro da minha sala, porque o trabalho flui melhor. Eles ficam, que dia você vai dar aula de capoeira para a gente? Não, tal dia a gente faz alguma coisa. E a gente tem que saber lidar com isso, né? É um trabalho multidisciplinar, orientação, a parte das aulas extras, a parte de dentro de sala. E eu acho que quando a gente faz isso de uma forma única, o aprendizado para aquela criança é surreal e não tem comparação. Aí sim, vai ser um ensino global realmente, né? Ver aquela criança como ser holístico e como pertencente àquele meio. Excelente. Legal, legal. Vou botar aqui o comentário do professor Cravo, né? Ele está colocando aqui, né? Agradecendo aí, falando legal para o Pacheco, e ele utiliza a técnica de transformar o aluno bagunceiro em ajudante, né? Essa função Sim. faz eles se sentirem mais importantes, né? Se Então, sentir útil deixa a gente feliz, né? e assim, e é aquilo que a gente falou, né? Fazer com que aquela criança tenha esse sentimento de que ela está sendo enxergada, que ela está sendo escutada, né? Que a gente para ali, porque até a Nina colocou bem isso no último encontro, né? Muitas vezes a criança chega, aí está gingando, aí de repente, sei lá, bate o cotovelo, né? Aí você já vira para ela e ela assim, não, bati o cotovelo, aí você, foi nada não, vai, continua gingando, vamos embora e tal. Aí quando você vê, a criança se retrai, muda o comportamento, e quando muitas das vezes a intervenção sua deveria ser, né? Vem cá, deixa eu ver o que aconteceu, vem cá, quer botar um gelo. Esses dias mesmo teve uma criança que não foi na nossa aula, né?
ela chegou com um galo aqui na testa, né? Aí chegou na aula de capoeira contando, pô, tô com esse galo que eu caí e tal, isso, aquilo. Aí nós perguntamos, né? Fala, tá, tudo bem, mas deixa eu falar, a professora te levou para colocar um gelinho, isso e aquilo e tal? Ah, não, não levou, não. Então, porra, falta uma sensibilidade, Ela entendeu? tinha se machucado no parquinho. Aí ela chegou, ai, tia Amanda, tô com muita dor, tô com muita dor. O que aconteceu? Eu caí. Eu falei, tá, mas a professora botou o gelo em você, lavou aqui, fez tudo direito, né? Ela, não, a professora não fez nada. Tinham 2 professoras com ela. Ninguém deu nem o auxílio de emergência, o necessário que é para ser feito. Nada, nada, nada. A gente ficou horrorizado. Aí muitas vezes cai naquilo, né? Não, levanta aí que não foi nada, vamos embora, isso, aquilo e tal. Então, você tem que também saber diferenciar, né? E como a Nina está colocando aqui, canalizar as habilidades, as competências e as energias de como nós qualificamos nossos estudantes, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Eu acho que é muito válido. E tudo que foi colocado aí por você, Carol, eu acho que agrega muito, porque eu costumo falar que a nossa formação ela trabalha em cima da realidade, da sensibilidade, da percepção de todos os envolvidos aqui. Aqui nesse grupo aqui nós temos muitos professores de educação física, temos muitos pedagogos, temos muita gente que tem uma formação acadêmica, psicologia, enfim, e também outras profissões, tem pintor, tem jardineiro, tem quem trabalha somente com a capoeira, tem publicitário, e é o que agrega, né? Porque são vários campos de visão que a nossa formação traz, né? E que possibilita, através do relato de cada um, por isso que eu friso bastante, pessoal, se manifeste, fale, né? Porque o fato de não ser um monólogo acaba tornando tudo mais rico, entendeu? A riqueza é mais abrangente, né? Eu acho isso muito legal. E a pegada da nossa formação vem justamente com isso, porque eu falo que quem está participando da formação e quem participou das anteriores é um visionário, porque essa iniciativa do AEOU ela é uma iniciativa única em todo o universo da capoeira. Existem outras formações voltadas para a capoeira, o ensino, a educação infantil, fundamental, existem, mas a nossa formação ela é contínua, né? E ela traz um leque de assuntos que, assim, realmente eu não vejo, que eu sou um observador do que acontece na capoeira pelo mundo. E eu não vejo nada parecido. Existem alguns mestres, como Ferradura, mestre Adelmo, alguns mestres que são referência também nessa área, mas, assim, a nossa iniciativa, eu acho que ela é única, entendeu? E a participação de cada um é o que traz esse diferencial e que traz essa riqueza. Aqui mesmo, depois, eu vou convidar o mestre Huguinho a participar, porque ele tem um trabalho com a galera da Síndrome de Down, que, Nossa Senhora, é um trabalho diferenciadíssimo, fantástico, maravilhoso, e que eu acho que deve fazer parte disso aqui, sabe? Desse universo nosso aqui. Então, Huguinho, já vai ficar o convite aí para a gente alinhar, beleza? Para que você possa trazer um pouco desses seus relatos, das suas experiências. Tá bom, pessoal? Mais alguém aí que queira falar alguma coisa? Fique à vontade, a hora é essa. Vamos para cima. Sim, sim? Sim. O grilinho, cri-cri, como é? Eu vou me despedir, Hein? então, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar Nossa. sobre esse assunto que eu amo tanto e unir esses 2 assuntos, que é a educação. Eu sou apaixonada, eu faço tudo com muito, muito, muito amor. E a capoeira também, digo e repito, ainda volto, mestre, me leva, acho que alguém vai ter que Sim. me levar, mas é o tempo mesmo, é Vamos muita arrumar tempo para dedicação. isso aí. Ser mãe, né? Meu filho dorme às 7h30, aí eu não consigo ir, porque de dia eu tô trabalhando, à noite o menino dorme, não tem quem fique, inclusive eu vou precisar me despedir, porque eu tenho que buscá-lo, mas muito obrigada tanto por me deixarem falar, quanto por trazerem as experiências de vocês. É muito bom ver, né, que tem professor engajado. Acho que todo educador fica muito feliz quando vê que não está remando sozinho, né? Isso dá um ânimo. E uma ação como essa, né, de trazer sobre educação, que é sobre capoeira, mas é muito sobre educação, né, sobre
como fazer isso da melhor forma, como contribuir da melhor forma. Isso é muito lindo. Parabéns para quem teve a iniciativa, né, desse projeto, parabéns aos mestres e para todo mundo que participa. Quero acompanhar tudo que acontece agora daqui para frente. Maravilha, Carol. Então, aproveitando para agradecer, né, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, de poder participar, com certeza foi muito válido, né, esse encontro, tá? E a gente também já se coloca à disposição, né, para que sempre que precisar da capoeira, nós temos esse grupo de pessoas aqui engajadas e maravilhosas, beleza? Antes de dar meu boa noite, um pequeno spoilerzinho, tá? Que vai ser o próximo encontro, que vai falar sobre os novos tempos, a capoeira na escola dos novos tempos, né? Esse processo de pós-pandemia, tudo isso que a gente vem vivendo. Então, vai ser o nosso tema da próxima sexta-feira, beleza? Desejo um excelente final de semana a todos, tá? E que todos fiquem com Deus aí e vamos para cima, que a presença de vocês é o que dá força a essa formação, beleza? Valeu, pessoal. Obrigada, Beijo no boa noite. coração aí. Muito obrigado. Valeu, Branquinha, Pé de Valsa, Mestre Ariano, Andorinha, Mestre Benson, Mestre Huguinho, Mestre Barba, Mestre Ariano, Acanhado, Panda, Manduca, Mestre Sueli, toda essa galera boa aí. E essa aula vai ser finalizada no 1, 2, 3, pum!